Este quinto domingo é o tema da luz. A luz é um tema recorrente na nossa liturgia, porque Cristo é a luz do mundo. Ele veio ao mundo como luz e quer que cada discípulo seu seja luz. O oposto da luz são as trevas. Nós podemos ser pessoas de luz, pessoas iluminadas, e podemos ser também pessoas das trevas, da escuridão. Tudo depende dos nossos atos, das nossas escolhas, da maneira como nós procedemos neste mundo. Porém, o caminho apontado para nós é o caminho da luz. Escolher as trevas é escolher ações que não são de Deus. As leituras são muito claras para nós, não nos deixam margem de dúvidas. O que é ser uma pessoa da luz? Como ser uma pessoa de luz? Como ser uma pessoa iluminada? Há pessoas que a gente aproxima delas e elas nos transmitem essa luz. Nós sentimos que elas são pessoas de Deus. Mas há pessoas que a gente se aproxima e às vezes nem precisa se aproximar, que nós logo percebemos que elas são pessoas demoníacas, que elas são pessoas que não são de Deus, embora digam que são. Mas Deus sabe quem é da luz e quem é das trevas. E muitas vezes nós descobrimos quem são essas pessoas pelos seus atos, pelas escolhas que fazem, pelas opções nas suas vidas. Nós descobrimos que elas são pessoas da escuridão. Quando olhamos para esta primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele deixa muito claro para nós quem são as pessoas da luz. São aquelas que têm sensibilidade no seu coração com a dor do seu irmão. Por exemplo, quem reparte o pão com o faminto. Aqueles que se compadecem dos que passam fome. Aqueles que fazem alguma coisa para quem não tem o que comer. E não é só dar um prato de comida. Isso é um gesto básico. Há atos muito mais profundos que nós precisamos fazer para erradicar a fome e a miséria do mundo. Repartir o pão com o faminto não é só você pegar algo que está lá na despensa da sua casa, na geladeira da sua casa sobrando e dar para uma pessoa que tem fome. Mas é você ter alguma ação que combata a fome do mundo. Isso é ser luz, e uma luz que ilumina e transforma o mundo. Um outro gesto que Paulo aponta para nós, que Isaías aponta para nós nessa primeira leitura, também é profundamente transformador. Aquele que acolhe os pobres e peregrinos na sua casa. Ah, mas eu vou ter que acolher andarilhos na minha casa para ser uma pessoa de luz? É apenas uma hipérbole do texto. O texto está dizendo isso, não é algo literal, que você terá que colocar um andarilho na sua casa. Se você fizer isso é um gesto bonito. Mas ele está dizendo, combata situações de pessoas que vivem em condição de morar na rua. Esse é um gesto de uma pessoa de luz. E quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que somos pessoas da luz. O contrário mostra que somos pessoas das trevas. Uma outra fala de Isaías: quando encontrares um nu, cobre-o.
Quando nós soubermos que há pessoas que não têm o que se vestir, cobri-las significa fazer algo para que as pessoas possam ter o que vestir, ter o que comer, ter onde morar. Não é porque eu tenho casa, comida e roupa que eu não posso me comprometer com os outros. Isso é extremamente egoísta. Quando eu fecho no meu mundinho de conforto e não solidarizo com aqueles que não têm, eu estou sendo uma pessoa das trevas. A luz passou longe de mim. Pessoas que têm esse gesto, diz Isaías, são pessoas saudáveis, de corpo, de mente e de espírito. Essas pessoas recuperarão logo sua saúde. Mas quem faz o contrário, são pessoas que se mostram extremamente doentes, porque quem não se compadece daqueles que sofrem, são pessoas espiritualmente enfermas, porque não têm esta sensibilidade que nos pede o profeta Isaías. E ele diz mais para nós aqui, para sermos pessoas da luz, nós precisamos destruir todos os instrumentos de opressão que ainda habitam em nós. Às vezes nós deixamos as nossas armas transparecerem de uma forma tão latente, prejudicando a vida dos nossos irmãos, que nós não percebemos que com este gesto nós somos pessoas das trevas. E ele diz mais: deixem hábitos autoritários, deixem línguas maldosas. Quantas vezes nós matamos as pessoas pela nossa língua, por aquilo que nós falamos. Quando eu falo mal de alguém, eu estou de alguma forma matando aquela pessoa com a minha língua. Por isso aqui no versículo 9 ele vai dizer: deixem hábitos autoritários e línguas maldosas, e acolhamos no coração as pessoas. Somente assim nascerá dentro das trevas que habita em nós essa luz que é a luz de Deus. Por isso nós respondemos essa leitura no Salmo 111, que vai dizer para nós: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O bem que nós fazemos permanece para sempre. O maior legado que nós podemos deixar nesse mundo são as boas ações que nós praticamos. Mas há pessoas que fazem questão de deixar como legado ações maldosas. E eu fico a me perguntar: o que está no coração de um ser humano que é capaz de prejudicar o seu irmão intencionalmente? Isso é inconcebível. Alguém que tem intenções maléficas no seu coração não pode ser uma pessoa de Deus, é uma pessoa das trevas. Isso é algo abominável na nossa vida, diz a liturgia deste domingo. Se nós tivermos que deixar um legado nesse mundo, que seja o bem que nós fazemos, diz o Salmo 111. Por isso Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, quando ele se dirige àquela comunidade, Paulo era um homem sábio, letrado, e ele se aproximou das pessoas com muita humildade, dizendo para elas: eu não vim aqui com discursos, retóricas, com falatórios. Isso qualquer um pode fazer. Eu vim aqui apenas para que vocês identifiquem em mim Cristo e este crucificado. E essa é a essência do nosso carisma passionista. Se por onde nós passarmos como passionistas, nós não deixarmos o legado de Cristo crucificado,
Foi vã a nossa missão. A nossa opção preferencial é pelos crucificados deste mundo, porque neles refletem a imagem de Cristo crucificado. Por isso esse é o nosso carisma, esse é o legado que os passionistas deixaram nesta paróquia durante 50 e poucos anos. Espero que quando nós sairmos daqui, tenha ficado algo no coração, pelo menos de alguns de vocês, esta sensibilidade com os crucificados. Porque há pessoas que não têm essa sensibilidade. E o texto de hoje mostra com muita clareza, nós temos que ser nesse mundo um reflexo da cruz de Cristo para os nossos irmãos. Por isso, cada um de nós é sal e luz nesse mundo. Deveria ser sal e luz nesse mundo. Sal é aquele que dá sentido, que dá gosto, que aqueles que se aproximarem de nós sintam que nós somos pessoas de Deus que fazem a diferença no mundo. E ser luz é ser exemplo. Se nós não formos exemplos para outras pessoas, de que adianta nós dizermos que somos cristãos? Não deixem que os seus atos envergonhem a outras pessoas. Nós deveríamos ter sempre esse cuidado. Será que os meus atos não estão envergonhando a outras pessoas? Ser sal da terra e luz do mundo é ser esse exemplo neste mundo, diz o Evangelho de Mateus que nós ouvimos aqui. Porque se assim não formos, não servirá para nada a nossa missão nesse mundo. Servimos apenas para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Que possamos deixar a nossa luz brilhar nesse mundo. E hoje vocês jovens que estão terminando aí uma etapa, estão formando em administração, a primeira coisa que a gente aprende a administrar na nossa vida é a nossa própria vida. Administrar os dons e talentos que Deus nos confiou. Todos vocês têm dons e talentos. Alguns escondidos, outros evidentes. Saber administrá-los é fundamental. Para vocês serem bons, exímios administradores de empresas, vocês precisam primeiro ser exímios administradores da vida de vocês, dos dons que Deus confiou a vocês, daquilo que vocês têm como qualidade. Se assim for, vocês serão bons em tudo o que vocês fizerem. Porque se nós não formos bons administrando as coisas que Deus nos confiou, só a nós, como é que nós podemos administrar as coisas dos outros, as responsabilidades alheias? Cuide sempre de administrar os dons e talentos que Deus confiou a cada um de vocês. Façam o melhor que vocês têm. E com certeza vocês serão bons em todas as outras coisas que vocês fizerem na vida de vocês. Que hoje Deus cubra de bênçãos a vida de cada um de vocês e que vocês possam ser grandes para os seus semelhantes em todas as ações que vocês desenvolverem.